O avião tocou o solo de Madrid com um ruído suave, quase simbólico, como se o próprio destino tivesse decidido pousar com cuidado. Kaká olhou pela janela e viu o pôr do sol tingindo o horizonte de tons alaranjados e rosados. Fazia anos desde que ele tinha pisado em solo espanhol, e, mesmo que sua carreira tivesse seguido por muitos caminhos, havia algo na atmosfera daquela cidade que o transportava de volta a um tempo em que a bola e os aplausos eram sua linguagem diária. Ele respirou fundo, sorriu discretamente e pensou: Madrid, quantas lembranças! Mas aquela viagem não era sobre o passado, era sobre o presente, sobre algo muito maior que futebol profissional. Kaká havia sido convidado pela Fundação do Real Madrid para participar de um programa chamado Futebol para Todos, uma iniciativa social que unia esporte e educação em escolas públicas da Espanha. O objetivo era simples: encontrar jovens talentos, mais importante, inspirar crianças a acreditarem em si mesmas, mesmo quando ninguém mais acreditava. Ao chegar ao Centro Esportivo de Vallecas, uma região mais simples e popular de Madrid, Kaká foi recebido com o carinho habitual. Crianças agitavam bandeiras, pais aplaudiam, e alguns técnicos se aproximaram para apertar sua mão. Ele manteve o sorriso, mas seus olhos estavam atentos, explorando cada canto do campo. Não procurava fama, nem câmeras, procurava histórias. Ele sempre acreditou que cada menino que chutava uma bola trazia dentro de si uma centelha de sonho, e talvez ali estivesse alguém que precisasse mais de fé do que de técnica. O evento começou com entusiasmo. Meninos e meninas de várias idades formavam filas para participar dos treinos. Alguns mostravam habilidade impressionante, outros apenas vontade. Kaká caminhava entre os grupos, oferecendo dicas, corrigindo posturas, elogiando pequenos gestos de coragem. Até que, em meio ao barulho e às risadas, seus olhos pararam em um canto do campo. Lá estava um garoto franzino, de cabelos castanhos bagunçados, sentado sozinho no banco de reservas. Ele observava os outros com uma expressão mista de admiração e tristeza. De vez em quando, pegava a bola, a girava entre os pés, mas logo a deixava cair, como se desistisse antes de tentar. Kaká aproximou-se discretamente, sem dizer nada. O treinador gritou o nome de alguns garotos, mas o menino não foi chamado. Ele apenas abaixou a cabeça. Um grupo de meninos passou correndo e um deles zombou. Olha lá, o Nico vai entrar só se alguém se machucar. Risos. O garoto fingiu não ouvir, mas seus olhos marejaram. Kaká sentiu o coração apertar. Ele conhecia bem aquele tipo de dor, não a do fracasso, mas a de ser invisível. Quando chegou a hora do treino de finalizações, Kaká observou que Nico, mesmo tímido, pediu uma chance. O técnico hesitou, mas acabou deixando bater uma bola. O garoto correu, respirou fundo e chutou. O tiro foi fraco, desviado, quase cômico. Alguns riram alto, mas Kaká não. Ele viu algo diferente. O posicionamento, o tempo da passada, a forma como Nico olhou para a bola antes do chute. Havia técnica ali, escondida sob a insegurança. No fim do treino, enquanto todos se dispersavam, Kaká ficou mais um tempo conversando com os organizadores. Quando todos começaram a sair, ele percebeu que o campo estava quase vazio, quase. Lá no fundo, sob o último reflexo do entardecer, Nico havia voltado. Sozinho, o garoto arrumava cuidadosamente uma barreira improvisada com garrafas de plástico e uma mochila. Colocava a bola no chão, dava 3 passos para trás e chutava. A bola fazia uma curva leve, mas não atingia o alvo. Mesmo assim, ele voltava, ajeitava tudo de novo e tentava outra vez. E outra, e mais uma. Kaká ficou parado, observando. O vento trazia o som seco do impacto da bola. Ninguém ali, exceto ele, via a teimosia sagrada que nascia nos olhos daquele menino. Depois de um tempo, Kaká caminhou até o portão e se encostou no alambrado. Nico não percebeu. O ex-craque sentiu algo dentro de si que o levou de volta à infância. Aos dias em que ele mesmo treinava sozinho em um campinho de São Paulo, quando ninguém acreditava que aquele menino magro pudesse chegar longe. Ele ficou ali, imóvel, até o garoto parar, cansado, e sentar no chão, limpando o suor com a manga da camisa.
O sol já havia desaparecido. Kaká deu 2 passos à frente, o suficiente para que sua sombra se projetasse sobre o gramado. Nico se assustou, virou-se rápido e ficou sem fala. Desculpa, balbuciou. Eu só queria treinar um pouco mais. Kaká sorriu com gentileza. Não precisa se desculpar por isso, garoto. Quem treina mais é quem sonha mais. O menino baixou os olhos, envergonhado. É que os outros são melhores. Eu não chuto forte. E quem disse que para ser bom é preciso chutar forte? Perguntou Kaká, ajoelhando-se para ficar à altura dele. Às vezes, a força não está na perna, mas na cabeça. E aqui, tocou o peito, no coração. Nico franziu a testa, mas eles sempre riem de mim. Então, faz o seguinte, disse Kaká, pegando uma bola. Da próxima vez que virem, não ouça com os ouvidos, ouça com o coração. Ele vai te dizer para continuar. O garoto não entendeu completamente, mas sorriu. Você joga bem? Perguntou de repente. Kaká deu uma risada contida. Já joguei um pouquinho. Então me mostra como chutar. O ex-jogador levantou-se e colocou a bola no gramado. Tá vendo aquela mochila? Apontou. Vamos mirar nela, mas não com força, com fé. Ele se afastou 3 passos, girou o corpo e chutou de leve, com o peito do pé. A bola desenhou uma curva precisa e acertou em cheio o alvo improvisado. Nico arregalou os olhos. Uau, como você fez isso? Treinando e acreditando que dá para fazer. O garoto tentou imitar. O primeiro chute saiu torto. O segundo, também. No terceiro, a bola fez uma curva inesperada e bateu no poste. Nico vibrou como se tivesse vencido uma final. Kaká sorriu. Aquele brilho nos olhos do menino era a prova de que a semente havia sido plantada. Já estava escurecendo quando o coordenador chamou Kaká do outro lado do campo. O astro fez um sinal para esperar e olhou para Nico. Como é seu nome? Nico. Nico, posso te contar um segredo? O garoto assentiu. Os melhores jogadores não são os que fazem mais gols. São os que nunca desistem de tentar. Kaká se levantou, deu um tapinha de leve no ombro do menino e começou a se afastar. Nico ficou olhando, impressionado com a serenidade daquele homem desconhecido. Quando o astro chegou ao portão, o garoto gritou: Senhor, você volta amanhã. Kaká virou-se e respondeu com um sorriso: Se o coração mandar, eu volto. Enquanto caminhava até o carro, ele sentiu um nó na garganta. Havia algo naquele encontro que não parecia casual. Talvez fosse apenas o eco de uma velha crença, de que Deus coloca certas pessoas no nosso caminho quando precisamos lembrar quem somos. Naquela noite, no hotel, Kaká abriu a janela. Lá fora, as luzes de Madrid cintilavam como estrelas caídas. Ele pensou em Nico, naquele pequeno campo, treinando sozinho, acreditando em algo que talvez ninguém mais visse. E ali, sozinho no quarto, o craque murmurou baixinho: Ele tem o domingo. Só precisa que alguém acredite nele. Pegou o celular, abriu o bloco de notas e digitou apenas uma frase: Amanhã, 7 horas, voltar ao campo. Depois apagou a luz, mas ficou acordado por muito tempo. Do lado de fora, o vento soprava, o mesmo vento que, no dia seguinte, traria de volta o som suave de uma bola girando no ar e o nascimento de uma amizade que mudaria 2 vidas. O dia amanheceu frio em Madrid. O sol tímido tentava romper a neblina que cobria os telhados e os campos ao redor da cidade. No centro esportivo de Vallecas, o gramado ainda úmido refletia o brilho suave da manhã. E lá estava ele, Nico, o pequeno garoto de cabelos desgrenhados, já no campo antes de qualquer outro. Ele segurava a bola com as 2 mãos, olhando fixamente para o gol como se ali estivesse um desafio que só ele pudesse vencer. Cada passo, cada respiração, parecia ensaiada. Ele colocava a bola com cuidado, dava 3 passos para trás, respirava fundo e chutava. O som seco do impacto ecoava pelo campo vazio. A bola subia demais, depois saía pela lateral. Ele suspirava, buscava a bola e tentava de novo. Aquele era o ritual dele, a solidão da persistência. De repente,
Uma voz suave quebrou o silêncio. Você começa cedo, hein? Nico virou-se assustado. Kaká estava ali, encostado no alambrado, com um café na mão e um sorriso tranquilo no rosto. Vestia um agasalho esportivo simples, mas o porte e o olhar denunciavam alguém acostumado a vencer sem precisar se exibir. Achei que você não voltava, disse Nico, meio tímido. Eu disse que viria se o coração mandasse, respondeu Kaká, caminhando até o centro do campo. E ele mandou bem forte. O garoto sorriu, um sorriso sincero, infantil. Kaká colocou o copo de café no chão, ajeitou o cabelo e olhou o campo. Vamos ver o que você tem treinado. É que eu tento fazer a bola ir em curva, igual os jogadores famosos fazem. Mas ela nunca vai. E por que você quer fazer curva? Nico pensou um pouco antes de responder. Porque é bonito. E porque parece impossível. Kaká arqueou as sobrancelhas, surpreso com a resposta. Bonita resposta. E você sabe, as coisas impossíveis são as que mais valem a pena tentar. O menino riu, meio sem jeito. Kaká se abaixou e desenhou algo no chão com o pé. Olha só, quando você chuta com o peito do pé, a bola vai reta. Mas se você pegar ela um pouquinho mais de lado, bem aqui, ele apontou um ponto imaginário na bola, e girar o corpo no momento certo, o ar vai fazer o resto. É como conversar com o vento. Nico arregalou os olhos. Conversar com o vento. A bola só faz curva se você conversar direito com o vento. Se você gritar com ela, ela vai embora. Mas se você falar baixo, com calma, ela obedece. O garoto tentou repetir o movimento, concentrado. Kaká ficou observando, atento a cada detalhe. No primeiro chute, a bola foi fraca. No segundo, subiu demais. No terceiro, finalmente começou a girar. Uma curva tímida, mas curva. Aí, garoto, gritou Kaká. Você sentiu? Eu acho que sim. Então, lembra disso. Nunca é força. É ritmo, equilíbrio e fé. O treino seguiu por mais de 1 hora. A cada tentativa, Kaká dava pequenas dicas, mais leve. Respira antes de chutar. Olha para onde quer que a bola vá, e não para quem tá te olhando. E Nico obedecia com disciplina quase adulta. No meio do treino, um vento forte soprou, trazendo folhas secas pelo campo. A bola rolou sozinha até os pés de Kaká. Ele a segurou e olhou o garoto com um brilho no olhar. Sabe, Nico, eu também era magro demais, pequeno demais. Diziam que eu não aguentaria o futebol profissional. E sabe o que eu fazia? O quê? Eu treinava sozinho. Chorava às vezes, mas sempre voltava no dia seguinte. Porque eu acreditava que Deus dava dons diferentes para cada pessoa. O meu não era força, era fé. O garoto observava em silêncio, admirado. Kaká continuou. Você não precisa ser igual aos outros. Você só precisa ser o melhor que você pode ser. E isso, garoto, ninguém pode tirar de você. Por um momento, o silêncio dominou o campo. O vento se acalmou. Só o som distante da cidade lembrava que o mundo ainda girava. Kaká colocou a bola no chão, ajeitou o corpo e chutou. A bola fez uma curva perfeita, suave, elegante, e entrou no gol como se obedecesse uma coreografia invisível. Nico bateu palmas, maravilhado. Um dia eu vou fazer igual. Kaká sorriu. Não, Nico. Um dia você vai fazer melhor. Os olhos do menino brilharam. Aquela frase ficou ecoando dentro dele, como uma promessa sagrada. Quando os outros meninos chegaram para o treino oficial, Kaká se afastou discretamente. Não queria que soubessem que ele estava treinando um só garoto. Mas antes de sair, sussurrou. Lembra do segredo, Nico. Qual segredo? O da curva. Conversar com o vento. Isso, e acreditar que ele te escuta. Durante os dias seguintes, Kaká acompanhou o programa de longe. Tinha compromissos, entrevistas, reuniões com a direção da fundação, mas sempre dava um jeito de passar pelo campo de manhã cedo. Às vezes via Nico treinando sozinho. Outras, o encontrava sentado, anotando algo em um caderno velho, desenhos de bolas, setas,
Anotações como chutar com o coração, não ter medo. A dedicação do menino o comovia. Havia algo puro e raro naquela vontade silenciosa de melhorar. Certa tarde, Kaká foi convidado para participar de uma gravação rápida com os jovens do projeto. Ele apareceu no campo com a camisa do Real Madrid e uma bola nas mãos. Quando os meninos o viram, o campo inteiro vibrou. Nico estava lá, entre eles, e pela primeira vez levantou a cabeça. Kaká fingiu não reconhecê-lo. Não queria tirar dele a naturalidade, nem deixar os outros perceberem que havia uma ligação especial. Hoje vamos aprender algo importante, disse ele, sorrindo para todos. Nem sempre o mais forte vence. Às vezes, vence quem acredita até o fim. Durante o treino, ele fez questão de observar Nico. Cada passe, cada chute, cada olhar do garoto mostrava que ele carregava uma força diferente, silenciosa, mas real. E quando terminou a sessão, Kaká se aproximou disfarçadamente, apenas para dar um tapinha no ombro dele. Treina o que te faz diferente, não o que te faz igual, murmurou. Nico ficou sem entender, mas sentiu que aquelas palavras tinham peso. Naquela noite, o menino chegou em casa exausto. Morava num pequeno apartamento com a mãe, uma mulher de sorriso doce e olhos cansados. Ela o esperava na porta, com um prato de arroz e ovo frito. Como foi o treino, meu amor? Foi bom, mãe. Um homem apareceu hoje. Disse umas coisas legais. Um homem? Sim, acho que ele é treinador. Falou sobre fé, sobre o vento e que eu devia acreditar. A mulher sorriu, acariciando-lhe o cabelo. Então acredita, filho. Acredita sempre, porque o mundo vai tentar te derrubar, mas se teu coração continuar de pé, nada te vence. Nico abraçou a mãe com força. Lá fora, o vento assobiava entre os prédios, e ele teve a sensação estranha de que aquele vento o entendia. Do outro lado da cidade, Kaká estava em um jantar com dirigentes e jornalistas. As conversas giravam em torno de contratos, parcerias e novos talentos. Mas ele parecia distante. Em sua mente, o rosto do garoto não saía da lembrança. Enquanto todos brindavam, ele olhou para fora, para o céu noturno, e pensou: o futebol muda vidas, mas às vezes uma vida muda o futebol. No dia seguinte, Kaká voltou ao campo mais cedo do que nunca. Trouxe consigo um par de chuteiras novas. Quando Nico chegou, ficou paralisado ao vê-lo ali. Você de novo. Eu te disse que voltaria, lembra? Kaká estendeu as chuteiras. Para você. São simples, mas boas. Vai precisar delas. Nico ficou sem fala. Mas, eu não posso aceitar. Pode sim, porque quem acredita em si mesmo merece caminhar com passos firmes. O menino calçou as chuteiras como se fossem um tesouro. Kaká se afastou, apontou para o gol e disse: agora mostra o que aprendeu. Nico ajeitou a bola, respirou fundo e chutou. A bola fez uma curva linda, perfeita, e entrou no gol com suavidade. O menino ergueu os braços, rindo. Kaká sorriu, e dessa vez, sentiu algo dentro de si que há muito tempo não sentia. Aquela chama que o futebol acendia quando ele ainda era só um garoto com um sonho. Ele se aproximou e disse baixinho: viu só, o segredo da curva é a fé. Nunca se esqueça disso. Nico assentiu, ainda sem acreditar no que tinha feito. Enquanto o sol subia, lançando raios dourados sobre o campo, duas figuras, um astro e um garoto, ficaram ali, lado a lado, chutando bolas, rindo e acreditando juntos. Naquele dia, Kaká entendeu algo importante. Ele não estava ali para encontrar o próximo craque. Estava ali para lembrar que o futebol é feito de fé, e não de fama. E Nico, com sua timidez e coragem, tornou-se o espelho de tudo o que ele acreditava, que Deus fala com quem escuta o coração. E às vezes, a resposta vem na forma de uma bola que faz curva contra o vento. O sol nasceu firme naquele sábado em Madrid. O céu, limpo como um espelho, anunciava que seria um daqueles dias em que o destino decide testar o coração de quem acredita. O vento soprava suave, brincando com as redes do gol e levantando pequenos tufos de poeira. Era o dia da prova final do programa de futebol escolar,
O dia em que os jovens teriam a chance de mostrar seu talento diante dos olheiros do Real Madrid. Para muitos meninos, aquele dia era o começo de um sonho. Para Nico, era a oportunidade de mostrar que o impossível podia acontecer. Mas ele também sabia que estava prestes a competir com garotos mais fortes, mais altos e com chuteiras muito mais caras que as suas, mesmo com o presente de Kaká, que ele ainda guardava como se fosse uma relíquia. Na arquibancada, pais, mães e curiosos enchiam o pequeno estádio do bairro. Faixas, gritos, risadas nervosas. O som de apitos e o cheiro de grama cortada se misturavam, criando aquele tipo de atmosfera que só o futebol sabe gerar, uma mistura de nervosismo, esperança e fé. Kaká chegou discretamente, de boné e óculos escuros. Ninguém parecia notar que uma das maiores lendas do futebol estava ali, observando de longe. Ele preferia assim. Queria ver com os olhos do coração, e não com o olhar de celebridade. No campo, os garotos aqueciam. Nico, concentrado, fazia movimentos leves com os braços, tentando controlar o nervosismo. Ao lado dele, um garoto maior, de olhar arrogante, comentou: "Vai tentar fazer curva hoje, baixinho?" Nico não respondeu, apenas sorriu. "Boa sorte", disse o garoto, com ironia. "Você vai precisar." Kaká observava a cena de longe. Apertou os lábios, mas não interferiu. Ele sabia que certas batalhas a gente precisa lutar sozinho. O primeiro tempo do jogo começou tenso. As equipes eram formadas com garotos de várias escolas. O treinador do programa observava atentamente, enquanto os olheiros do Real Madrid faziam anotações rápidas em seus cadernos. Nico começou no banco de reservas. O coração dele parecia bater no ritmo do apito. "Calma", murmurava para si mesmo. "Conversa com o vento, lembra?" No final do primeiro tempo, com o placar empatado em 1-1, o treinador olhou em volta e disse: "Nico, entra no lugar do número 10. O menino congelou por um instante. Eu. Sim, mostra o que sabe. E não tenha medo de errar." Ele respirou fundo, atravessou o campo e sentiu o peso do olhar de todos. O gramado parecia maior do que nunca. As través, mais distantes. Mas dentro dele, havia uma voz calma, a de Kaká, repetindo: "Nunca é força. É ritmo, equilíbrio e fé." O jogo recomeçou. Nos primeiros minutos, Nico mal tocou na bola. Estava intimidado. Mas então, uma jogada surgiu pela lateral. Um cruzamento mal feito veio alto demais, mas ele correu, acreditou e conseguiu alcançá-la com o peito. A bola caiu no chão, viva. Um adversário veio na marcação, forte, e Nico tentou proteger a bola, girando o corpo. Perdeu o equilíbrio, quase caiu, mas chutou. A bola desviou e saiu pela linha de fundo. A arquibancada aplaudiu. Foi o primeiro sinal de coragem. Kaká, na sombra das arquibancadas, sorriu levemente. Ele está ouvindo o vento, pensou. O tempo passava e o empate persistia. Faltavam apenas 5 minutos para o fim. O treinador olhou para o relógio, preocupado. De repente, uma falta foi marcada na entrada da área. A bola ficou parada, imóvel sobre a grama. Era uma distância perfeita, nem perto demais, nem longe demais. A barreira se formou. O treinador gritou: "Alguém para a cobrança." O garoto arrogante do início correu para pegar a bola, mas Nico chegou primeiro. "Deixa comigo." O outro riu. "Você? Tá brincando?" Nico olhou para ele com calma. Conversar com o vento não é brincadeira. O campo inteiro ficou em silêncio. Até os pássaros pareceram parar. Na arquibancada, Kaká tirou o boné devagar. Os olhos brilhavam. "Agora é com você, pequeno." Nico ajeitou a bola com cuidado. Deu 3 passos para trás, respirou fundo e fechou os olhos por um segundo. Sentiu o vento tocar o rosto. Ouviu a voz de Kaká, como se estivesse ao lado dele. "Acredita que ele te escuta." O apito soou. Nico correu e chutou. A bola saiu baixa, depois subiu girando, fazendo uma curva linda. Impossível, atravessando o ar como se dançasse com o vento. O goleiro pulou, mas não alcançou. Gol!
Um silêncio absoluto precedeu a explosão de gritos. A arquibancada veio abaixo. O treinador levou as mãos à cabeça. Kaká, com os olhos marejados, murmurou baixinho. Ele fez. Ele realmente fez. Nico correu, abriu os braços e gritou com toda a alma. Eu falei com o vento, professor. Eu falei. Depois do jogo, todos cercaram o garoto. Os olheiros anotavam seu nome. Jornalistas queriam fotos. O treinador o abraçou. Mas ele só procurava uma pessoa na multidão. Kaká, por um instante, achou que ele não estava mais lá. Mas então o viu, encostado na saída do campo, com aquele sorriso tranquilo e os olhos que diziam tudo. Nico correu até ele. Você viu, professor? Eu consegui. Kaká o abraçou forte. Você não só conseguiu, Nico. Você acreditou. Isso é muito maior. O menino olhou para ele, emocionado. Agora o Real Madrid vai me chamar. Kaká sorriu. Talvez sim, talvez não. Mas o mais importante é que o futebol te ouviu. E quando o futebol te ouve, ele nunca te esquece. Nico ficou em silêncio, tentando entender o que aquilo significava. Kaká colocou as mãos nos ombros dele. Promete uma coisa. Qual? Nunca deixe de conversar com o vento, mesmo quando ninguém mais acreditar. Mais tarde, já à noite, Kaká foi convidado para o evento oficial do projeto. No palco, os diretores e patrocinadores celebravam o sucesso da iniciativa. Ele recebeu o microfone para falar. Hoje eu vi algo que me lembrou porque o futebol é mágico. Vi um garoto pequeno, simples, chutar uma bola como se falasse com o ar. E ela respondeu. O nome dele é Nico. O público aplaudiu. Kaká respirou fundo e continuou. O futebol não é sobre fama. É sobre fé. É sobre acreditar quando ninguém mais acredita. E se um garoto de bairro pode fazer a bola dançar com o vento, então o mundo ainda tem esperança. As pessoas se levantaram. Muitos choravam. Entre a multidão, Nico e a mãe se abraçavam, emocionados. Naquela noite, enquanto voltava para o hotel, Kaká abriu a janela do carro e deixou o vento bater no rosto. Lembrou-se de quando ele mesmo, ainda menino em São Paulo, treinava sozinho num campinho de terra, acreditando que um dia chegaria longe. O tempo passa, mas o vento é o mesmo, pensou. Ele sorriu, sentindo-se em paz. Talvez não tivesse encontrado apenas um talento. Talvez tivesse reencontrado a essência do futebol. Dias depois, uma carta chegou ao endereço do projeto. Era de Nico. A letra tremida, mas cheia de alma. Professor Kaká, eu só queria dizer obrigado. O vento agora fala comigo todo dia. Quando eu chuto, ele responde. Eu não sei se vou jogar no Real Madrid, mas sei que nunca mais vou jogar sozinho. Nico. Kaká leu a carta em silêncio. Depois levantou o olhar e viu pela janela uma bandeira do Real Madrid tremulando no alto de um prédio. O vento soprava forte. Ele sorriu e disse baixinho. Eu também não jogo mais sozinho, pequeno. O tempo passou. O projeto cresceu e muitos garotos tiveram chance de mostrar talento. Mas todos os anos, Kaká fazia questão de contar a história do menino que conversava com o vento. E, quando alguém perguntava se era verdade, ele respondia com aquele olhar calmo e cheio de fé. É verdade. E o vento continuou ouvindo. Na tela escurecida de um futuro documentário, uma narração suave ecoaria. Alguns ensinam futebol, outros ensinam fé. Kaká fez as duas coisas ao mesmo tempo. E a imagem final mostraria o campo ao entardecer, vazio, mas com uma bola rolando sozinha, movida por um vento suave. O tempo passou. Os anos correram rápidos como o vento que um dia soprou sobre aquele pequeno campo em Vallecas. O projeto escolar de futebol em Madrid cresceu, ganhou patrocínios, se espalhou por várias cidades da Espanha e inspirou centenas de crianças. Mas o nome Nico ainda era sussurrado de vez em quando entre os treinadores, como uma lenda, uma lembrança viva de algo puro e bonito que havia acontecido naquele primeiro torneio. Kaká, agora mais maduro, viajava pelo mundo com a fundação, promovendo valores do esporte e da fé. Ainda mantinha o mesmo brilho sereno no olhar, o mesmo jeito calmo de falar,
o mesmo sorriso que misturava humildade e grandeza. Mas, às vezes, quando o avião cruzava o Atlântico ou quando o vento batia no vidro, ele pensava naquele menino. Será que ele continuou conversando com o vento? Era uma manhã fria em Madrid quando Kaká retornou à Espanha, anos depois. O motivo era especial. O Real Madrid estava organizando uma cerimônia de homenagem aos projetos sociais ligados ao futebol, e ele seria o convidado de honra. No cronograma, estava marcada uma visita ao novo centro esportivo comunitário construído no bairro de Vallecas, o mesmo lugar onde tudo começou. Quando o carro chegou, Kaká olhou pela janela e sorriu. O campo estava diferente, maior, com arquibancadas, iluminação moderna e vestiários novos. Mas o vento era o mesmo. Ele fechou os olhos por um instante, inspirou ar frio e sentiu um arrepio. Parece que o tempo parou aqui, murmurou. Os organizadores o receberam com alegria. Câmeras, microfones, jornalistas. Mas Kaká parecia procurar algo. Ou alguém. Senhor Kaká, vamos tirar algumas fotos com as crianças, disse uma das coordenadoras. Claro, respondeu ele, sorrindo. Mas antes, quem é o treinador daqui? É um rapaz jovem, espanhol. Acho que o senhor vai gostar dele. Um pouco reservado, mas muito talentoso. Kaká assentiu, curioso. Seguiu o grupo até o gramado, onde dezenas de crianças treinavam. O som dos risos e dos chutes ecoava como música. Então, à distância, ele o viu. Um homem de cerca de 20 e poucos anos, magro, com o mesmo corte de cabelo simples e um olhar sereno, caminhava entre os garotos. Mais leve o toque, Diego. Não grita com a bola. Fala com ela. A frase fez o coração de Kaká parar por um instante. Ele reconheceria aquelas palavras em qualquer lugar. O treinador se virou e viu o grupo se aproximando. Quando os olhos dele encontraram os de Kaká, por um momento o tempo pareceu desaparecer. Ambos ficaram parados, como se o vento tivesse parado só para olhar também. Kaká deu alguns passos. Nico. O jovem sorriu, tímido, mas com o mesmo brilho no olhar que tinha quando era garoto. Professor. Eles se abraçaram longamente, sem pressa. O barulho do campo desapareceu, as vozes sumiram, e só o som do vento preenchia o silêncio. Você cresceu, garoto. E o senhor envelheceu um pouco, respondeu Nico, rindo. Kaká gargalhou, emocionado. Então você ficou por aqui. Fiquei. Depois daquele dia, o projeto me deu bolsa de estudo. Continuei jogando, estudei educação física. E agora, ensino o que aprendi. Kaká olhou em volta, admirando o campo cheio de vida. Então é isso. Você se tornou o vento. Nico sorriu, confuso. O vento? Sim, eu te ensinei a conversar com ele. Agora você é quem sopra nas asas de outros. Por um instante, os dois ficaram em silêncio, contemplando as crianças brincando. Era um quadro perfeito, o passado e o futuro coexistindo sob o mesmo céu. Durante a tarde, houve uma cerimônia no salão do centro esportivo. Autoridades, patrocinadores, ex-jogadores, todos reunidos para celebrar o sucesso do programa. Mas ninguém imaginava que o momento mais emocionante ainda estava por vir. Quando o apresentador chamou Kaká ao palco, aplausos ecoaram. Ele agradeceu, falou sobre fé, sobre o poder do esporte, sobre o que realmente importa. E então, no final, pediu o microfone mais uma vez. Antes de encerrar, quero contar uma história que começou exatamente aqui, muitos anos atrás. O público ficou em silêncio. Kaká olhou para Nico, sentado na primeira fila. Era uma manhã fria, e um menino pequeno treinava sozinho. Ele queria fazer a bola ir em curva, mas ela nunca obedecia. Eu disse a ele que a bola só faz curva quando a gente conversa com o vento e acredita que ele escuta. Alguns sorriram, outros se emocionaram. Aquele menino acreditou. E hoje, ele é o treinador desse projeto. Ele ensina o mesmo que aprendeu, que o futebol é fé em movimento. Os aplausos vieram como uma onda. Nico se levantou, envergonhado, mas foi empurrado por todos até o palco. Kaká o abraçou novamente, desta vez sob os holofotes e as palmas de todos. Esse é o verdadeiro presente do vento,
disse Kaká, emocionado. Quando aquilo que a gente ensina continua mesmo depois que a gente vai embora. Depois do evento, já com o sol se pondo, os dois voltaram ao campo. O céu estava dourado e o vento soprava leve, levantando pequenas nuvens de poeira e folhas. Nico pegou uma bola e a colocou no chão. Quer relembrar o velho segredo? Kaká riu. Você acha que eu ainda consigo? O vento ainda te escuta, professor. Kaká deu 3 passos para trás, olhou o gol e chutou. A bola fez uma curva suave, entrando no canto como se fosse guiada pela mão invisível do tempo. Os dois riram juntos, como 2 meninos. Então Nico disse: agora é minha vez. Ele ajeitou a bola, respirou fundo e chutou. A bola fez uma curva ainda mais bonita, perfeita, poética. Kaká aplaudiu. Você superou o mestre. Não, professor, respondeu Nico, sorrindo. O vento só passou de um para o outro. O silêncio se instalou. Um silêncio bonito, cheio de significado. O sol se escondia e o campo parecia respirar. Mais tarde, caminhando juntos até o portão, Kaká perguntou: e sua mãe? Como ela está? Partiu há 2 anos, respondeu Nico, com um leve sorriso. Mas antes de ir, disse que o vento a fazia lembrar de mim quando eu era pequeno. Disse que parecia me ouvir treinando ainda. Kaká assentiu, com os olhos marejados. Ela ainda te ouve, Nico. O amor não morre, só muda de forma. Nico respirou fundo, olhando para o céu. O vento soprou de novo, como se confirmasse. Naquela noite, sozinho no hotel, Kaká sentou-se na varanda com uma xícara de chá. Pegou o celular e abriu o vídeo da cerimônia, que já viralizava nas redes sociais. Os comentários falavam sobre o garoto que conversava com o vento, sobre a fé em campo, sobre o verdadeiro espírito do futebol. Mas o que o tocou de verdade foi uma foto, ele e Nico abraçados, o vento levantando as camisas e o sol atrás deles. Uma legenda dizia: quando o mestre reencontra o aluno, o tempo aprende a sorrir. Kaká sorriu também. Pegou um caderno e escreveu uma frase, como se fosse uma oração. Ensinar é plantar sementes que o vento espalha. Algumas caem perto, outras viajam o mundo, mas todas florescem, um dia. Alguns meses depois, Kaká recebeu uma carta enviada da Espanha. Era de Nico outra vez. Professor, agora entendo o que o senhor quis dizer naquele dia. Eu sou o vento, e o vento nunca para. Nico. Kaká dobrou a carta com cuidado, guardou-a dentro da Bíblia que sempre levava nas viagens e olhou pela janela do avião. As nuvens se moviam lentamente, como se o próprio céu estivesse dançando ao ritmo daquela lembrança. Ele fechou os olhos, em paz. Cena final, corte cinematográfico. O campo de Vallecas, anos depois. Um grupo de crianças treina sob o sol da tarde. O treinador, Nico, observa de longe, sorrindo. Um garoto pequeno se aproxima dele, frustrado. Professor, a bola não faz curva. Nico se abaixa e diz, com a mesma voz calma que aprendeu um dia: então conversa com o vento, meu filho. Ele vai te ouvir. A câmera se afasta lentamente, mostrando o campo, o bairro, o céu dourado. O vento sopra forte, levantando poeira e folhas. A bola rola sozinha até o centro do gramado. E a tela escurece, com uma última frase surgindo. Algumas conversas duram uma vida inteira. Obrigado, professor.